Estamos iniciando a grande Quaresma de 2015. Hoje as leituras já nos dão o tom, o toque do que poderá ser a nossa ou as nossas celebrações durante esses 40 dias. Quaresma sempre é tempo, momento de mudança, de proposta de vida nova. Quando a gente olha, por exemplo, a primeira leitura, profeta Joel, nós encontramos aqui alguns detalhes que são fundamentais. Lá no Antigo Testamento não havia o sacramento da reconciliação, o sacramento do perdão. Jesus ainda não viera. E se Jesus ainda não viera, o povo tinha, ou Deus tinha que fazer com que o povo criasse um sistema de reconciliação. E o sistema de reconciliação no Antigo Testamento era, claro, um sistema penitencial, onde as pessoas se cobriam de cinzas em sinal de penitência. Por isso que o profeta Joel, o grande profeta da reconciliação, ele convoca o povo para que o povo volte para o Senhor, mas voltasse para o Senhor não somente coberto de cinzas, mas com um coração repleto do amor de Deus. E isso tinha que ser feito através de jejuns, lágrimas e gemidos. O povo, quando pecava, eles não tendo o sacramento da reconciliação, eles tinham que fazer um processo, um culto, uma ação litúrgica, para mostrar às pessoas que eles se convertiam, ou eles estavam em processo de coração. Mas muitos também nesse período começavam a falsificar a religião, porque todo mundo sabe que a mudança de vida não é fácil, é difícil. A gente faz propósitos, a gente faz um monte de promessas e depois a gente não consegue cumprir. E aí certamente vem o arrependimento ou o desânimo. Por isso que o profeta diz, olha, o nosso problema não é vestir-se de cinzas, nem praticar o jejum com lágrimas e gemidos, mas é necessário rasgar o coração, e não as vestes, porque dependendo do pecado que o povo cometia, eles rasgavam suas vestes em sinal de penitência. E o texto de Joel lembra que os sacerdotes tocavam a trombeta, convocando as pessoas para a reconciliação. E ali iam aqueles que estavam realmente compungidos, mas iam também aqueles animadinhos, que estavam animados somente naquele momento, porque todo mundo sabe que normalmente, no momento seguinte ao pecado, vem o arrependimento. Mas só que esse arrependimento, nem sempre ele é contínuo na nossa vida. Depois do pecado, nós nos acostumamos, a gente perde a sensibilidade do pecado, e depois nós voltamos tudo como era antigamente, tudo como era anteriormente, e a gente vai perdendo essa sensibilidade. Por isso que o profeta convoca dizendo, chorem entre o vestíbulo e o altar, entre a entrada do templo e o altar do sacrifício. É nesse transcurso, nesse período, nessa pequena trajetória,
que se dava à reconciliação. E as pessoas, quando compungidas pelo pecado, realmente arrependidas, elas tinham um coração voltado para Deus, porque o pecado ofende profundamente o coração do nosso Deus, e mais que ofender o coração do nosso Deus, ofende também a nossa dignidade. Aí vem então essa proposta do profeta Joel: é preciso rasgar o coração e não as vestes. Queridos irmãos, muitos católicos durante o tempo da Quaresma fazem algumas penitências, entre aspas, talvez alguns sacrifícios. É muito comum lá em Machado, as pessoas, os homens, faz assim a promessa: nessa Quaresma eu não vou cortar a barba, vai ficar barbudo, feio, igual um mendigo. Nessa Quaresma eu não vou tomar cerveja. Aí vem as mulheres: nessa Quaresma eu não vou fazer maquiagem nenhuma, vai virar uma bruxa, que o marido tão feia vai arrumar outra, e assim por diante. Nós vamos inventando um monte de, entre aspas, sacrifícios que não são importantes aos olhos de Deus. Eles só serão importantes, e você pode, e o bom seria se parar de tomar Coca-Cola o resto da vida, né? Se tomar cerveja, a cervejaria, cadê o Adriano? Vai perder o emprego, né? Entendeu? Mas você pode tomar um copinho de cerveja que não faz mal? Você pode tomar uma canequinha de Coca-Cola que também não vai fazer mal? Não é mesmo? Você que é mulher pode passar ali um batom bonito, pode gastar um dinheirinho com o batom, também não é pecado. E nem vai acrescentar nada na nossa vida, porque o problema nosso é que um dia, quando eu morrer, Deus não vai perguntar para mim: padre, você quando era padre, você usava todas aquelas vestes bonitas que os padres usam. Deus não vai perguntar isso para mim. Deus não vai perguntar para você quantos litros de Coca-Cola você tomou ou deixou de tomar. Deus não vai perguntar isso. Mas Deus vai ouvir e olhar o seu coração. Talvez Deus vai pôr a mão no seu coração para ver como que está a sua pulsação. Se é o seu pulsar do seu coração é um coração que pulsa o mesmo coração de Deus, isso Deus vai perguntar. Por isso que a proposta de Jesus é uma proposta seríssima. E Jesus não é complicado. Ele fala somente 3 coisas que nós devemos fazer. O jejum verdadeiro. Agora, tem gente que faz regime para emagrecer e não pode ligar isso a jejum. O jejum significa esvaziar-se e abrir-se para o onipotente, para Deus, para o grande. Esse é o jejum que Deus quer. Esse é o jejum que Deus está gostando, ou gostaria de ver eu praticar. Jesus fala da oração. Talvez nós aqui necessitamos rezar mais, mas não rezar assim publicamente, rezar mais escondidamente, porque publicamente todo mundo sabe que nós estamos meio ruim. Agora, será que pessoalmente, intimamente, a minha oração está bem? O que adianta de Jesus se eu faço muitas orações, mas eu tenho inimizade na minha vida? Como eu vou rezar bastante bem se eu tenho pessoas que eu excluo da minha relação? Então eu tenho que unir a minha oração. A minha oração tem que ser uma súplica de afeto que atinja o coração de Deus, para que Deus olhe
a minha oração. A oração verdadeira é aquela que busca o coração do Pai. Esta é minha oração. Esta oração, ela não está escrita em livro nenhum. É a oração da busca. Eu tenho que aprender a fazer esse exercício de buscar Deus na minha vida. A oração, terceiro conselho de Jesus é a questão da esmola. Esmola é partilha de vida. Não adianta eu dar muita coisa ou muito dinheiro à igreja, aos pobres, como diz Jesus. Não adianta você, diz São Paulo, não adianta você repartir tudo que você tem e dar aos pobres, se você não tem um coração generoso, coração que perdoa. Porque tem que ser uma oração, uma esmola que é a partilha da vida. Uma esmola que atinja o cuidado amoroso com as pessoas. Uma esmola que atinja o próximo. A quaresma, queridos irmãos, é justamente para isto. E na quaresma, nós fazemos a campanha da fraternidade. E esse ano nós vamos pensar na igreja e na sociedade. Para que eu aqui existo? Para que eu vim ao mundo? Como eu estou cuidando da sociedade? A sociedade, eu sou parte dela. Como eu cuido desta sociedade? Como eu participo, eu tenho pertença a esta sociedade. Às vezes nós reclamamos da sociedade, do mundo, da política, até reclamamos da Dilma, do Alckmin, talvez do nosso prefeito municipal. Mas o que é que nós também fazemos para construir uma sociedade diferente e nova? Que então seja este o nosso grande desafio. Nós vamos fazer as nossas orações de pé.